Vai lá, querido. Amém. Glória a Deus por essa palavra que recebemos. Amém. Quantos recebem a palavra de Deus? Amém. Queridos, eu quero compartilhar algo bem assim, prático. E tem tudo a ver com o que o pastor Moacir acabou de falar. Alguns passos práticos, no discipulado, Passos práticos no discipulado. O nosso objetivo, querido, como igreja, é que todos, sem exceção, sejam discipulados. Discipule e seja discipulado. Ou seja, que não tem ninguém na igreja que esteja sozinho, caminhando sozinho, Não tem ninguém na igreja que esteja sem ser cuidado ou cuidando de alguém. Amém? Como estão entendendo? Então, esse é o nosso alvo, ok? Esse é o alvo que tem que ser o alvo meu, teu, que tem que estar lá no teu coração. Esse é o alvo do Senhor, que nós possamos trabalhar, e ir caminhando, e o Senhor vai nos levando, para que aconteça de nós não termos ninguém na igreja que esteja caminhando sozinho. E para isso, nós temos que, a cada dia, nos dispor, isso que o pastor Moacir acabou de ministrar, que o Senhor está derramando, no nosso coração isso, e a cada dia Ele vai derramar mais. Então, você tem que pensar sobre isso, orar sobre isso, que esse é o objetivo. Todas as pessoas sendo cuidadas e cuidando de outros. Amém? Ninguém ficando sozinho, isolado. Ainda há pessoas, você sabe, aí no nosso meio, que estão ainda assim, que as pessoas ainda estão frequentando a igreja, às vezes a gente não sabe, às vezes ela está passando por necessidades, e muitos não ficam sabendo. Então o objetivo é nós trabalharmos no sentido de que cada pessoa tenha um discipulador e discipule alguém. Então, se você está sozinho, querido, eu acredito que aqui ainda, no nosso meio aqui, especialmente as pessoas que estão aqui vindo na segunda-feira, todos já estão discipulando alguém ou sendo discipulado. Mas se porventura você que está no nosso meio ainda, você está sozinho ou sozinha, você precisa, com urgência, buscar alguém, ore, peça a Deus, ou nos procure os pastores, para que alguém possa estar te acompanhando, para que você possa começar um relacionamento com essa pessoa, e a partir disso você está discipulando alguém. Eu acredito que vocês não viram essa reportagem ontem, porque ontem eu não estava no culto, estava viajando, e onde eu cheguei, eu liguei lá o Fantástico, daí eu vi um pedacinho de uma reportagem interessante, não sei se alguém assistiu. Um casal que vendeu tudo que eles tinham, venderam a casa, compraram uma casa. Alguém assistiu essa reportagem? Vários caçadores de bons exemplos, E eu olhei aquilo e fiquei pensando, meu Deus, não me parece que eles são crentes, assim, pelo menos não dizem que são crentes, E eles venderam um casal, eles pediram a conta no emprego, os dois, pelo jeito tinha um emprego bom, e eles resolveram viajar pelo Brasil, descobrindo onde tem um bom exemplo, eles vão lá e querem saber, e estão catalogando todos esses bons exemplos. Venderam a casa que eles tinham, compraram uma Hilux, é isso, a caminhonete deles lá, e todo o dinheiro deles, eles empregam nisso. Fazem 32 meses já que eles estão viajando, está acabando o dinheiro. Eles não têm patrocínio de ninguém, eles não são ligados a nenhuma igreja, eles não são ligados a nenhuma ONG, nada. Eles decidiram. E eles já rodaram praticamente o Brasil todo, e eles vão numa cidade, sem avisar, chega lá e começa a perguntar, olha, você sabe onde é que tem alguém aqui que faz uma boa ação para alguém? Eles vão procurar essas pessoas, não avisam nada, chegam lá justamente porque eles querem saber exatamente como que está a realidade daquilo.
E a gente vê ali coisas extraordinárias, né, que eles descobriram de pessoas que se doam em favor dos outros. E acho que o repórter perguntou, mas por que vocês fizeram isso? Porque imagine, a família, os parentes, os caras são pirados, né, maluco. E ela falou assim, ó, eu quero descobrir o que move uma pessoa a se doar por outra. E ela falou isso chorando, não sei quem alguém viu, né? Eu quero descobrir, eu quero saber o que leva uma pessoa a entregar a sua vida por outro, a se doar por outro. E aquilo me chamou muita atenção, querido. E eu fiquei pensando que nós, às vezes, entre aspas, nos vangloriamos e nos achamos que já fizemos muita coisa. E que, mas eu já ganhei não sei quem, eu já cuidei daquela pessoa, mas eu já perdi tempo, meu tempo que eu poderia estar de lazer, eu me doei para aquela pessoa. E às vezes quer subir no nosso coração aquela soberba, achando que a gente já fez muita coisa. E eu fiquei pensando naquele casal ali, né? Eles dormem em posto de gasolina, eles não têm dinheiro para dormir em hotel, nada disso. Eles armam uma barraca lá e eles dormem, né? E assim. Então eu creio, irmãos, que a cada dia nós temos que buscar de Deus isso, né? E o Senhor Jesus, Ele deu a vida por nós para que a gente possa fazer por outras pessoas. Então, vamos falar rapidinho aqui alguns passos práticos, né? Então, primeira coisa é essa. O nosso alvo é que ninguém na igreja fique sozinho. A menos que a pessoa falou, eu não quero que ninguém me cuide, não quero cuidar de ninguém, eu só quero frequentar a igreja. Tudo bem, a igreja é pública e é aberta. Só que não é o nosso objetivo. O objetivo é que todas as pessoas sejam, né, discipuladas, cuidadas e cuide de outra pessoa. Então, procure, né, uma pessoa. Agora, a segunda coisa, querido, que é importante a gente começar a trabalhar isso. Procure discipular 1, 2, no máximo, mas no máximo, 3 pessoas. Por quê? Porque você não vai dar conta de fazer a coisa direito depois. Entende? Então, 1 pessoa, 2 pessoas, no máximo 3 pessoas, discipular mesmo, né? Você, por exemplo, eu estava comentando esses dias, o meu caso, eu, por exemplo, pastor Lucélia, gente, a nossa vida é isso. E ainda que ela tenha casa, ela faz comida, ela passa a roupa, né? Entende? Então, mas ela, vamos dizer assim, nós pastores podemos discipular até bem discipular nos 5, 6, embora que a gente está com uns 13, né? Mas, então, querido, você que tem, né, casado, tem tua família, 2, no máximo 3. Por quê? Porque para você cuidar bem dessas pessoas, né? Para que você possa dedicar, para que você também não negligencie a tua família, as coisas, entendeu? Então, pense sobre isso, tá? 1 pessoa era o ideal, né? 2, no máximo 3 pessoas. Outra coisa, procure discipular pessoas da sua célula. Amém? Procure as pessoas da sua célula. Por quê? Vai facilitar, né? Vai facilitar o teu relacionamento, vai facilitar no momento que essa célula se multiplicar, vai facilitar uma série de coisas. Amém? Então, essa é outra coisa, outra dica, né? Se, por exemplo, você lá na tua célula, dá uma olhada lá. Quem que está lá precisando? Quem que está precisando de cuidado? Quem não está sendo cuidado? Né? Ou se ofereça, ou fala assim, se gostaria que eu acompanhasse você, que eu discipulasse você. Ou talvez nem precise, alguém na célula esteja precisando, você começa a orar, a abençoar, estar junto com essa pessoa, e aí vai surgindo o relacionamento, né? Então, procure discipular a pessoa da sua célula. Outra coisa que eu quero que se escreva isso. Discipulado não é aconselhamento. Não estou vendo ninguém escrever. Uma meia dúzia. Por quê, querido? Porque você tem que estar lembrando disso. Porque a tendência, nós somos peritos em dar conselho. Né? Aí, agora escreva assim, discipulado não é aconselhamento, vírgula. Ainda que aconselhar faça parte.
Aconselhar faz parte do discipulado, mas não é discipulado. Você não é um conselheiro. Você é uma pessoa, um irmão, um discipulador. Por quê? Porque o conselho é algo, às vezes, muito pessoal. E o conselho, muitas vezes, é algo da tua cabeça, da tua opinião, do teu jeitão. E, de repente, não é aquilo. Né? Então, aconselhamento, discipular não é aconselhamento, ainda que o aconselhamento faça parte. Mas não é aconselhamento. Outra coisa, então, dentro disso que eu estou falando, discipular não é aconselhamento, ao ouvir as questões do seu discípulo, não dê a sua opinião. Mas, pastor, ele quer a minha opinião. Gente, escute isso que eu estou falando. A opinião é isso aqui. Ó. Essa é a opinião. Você só pode dizer que é a tua opinião se estiver aqui. Ó. Então, porque isso é uma estratégia de todo ser humano, querido. Nós, seres humanos, estou falando eu, você, todos nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Quando eu falo assim, ó, o Paulinho, vou dar um exemplo, ele chega, pastor, qual é a tua opinião sobre isso? Eu dou a minha opinião, e às vezes minha opinião não está biblicamente correta, a hora que não der certo, provavelmente não vai dar certo, isso porque é a minha opinião, ele vai cobrar de quem? Pô, você me falou que ia fazer isso. Gente, então, isso é importante. A pessoa vem pedir um conselho para você, vem pedir uma orientação, olha, qual a tua opinião sobre isso? Você veja o que está escrito na Bíblia. Se você não souber na hora, tem importância. Olha, não sei, vou procurar, nós vamos conversar sobre isso. Amém? Por quê, querido? Porque isso é muito importante, porque Deus ele vai respaldar a mim e a você no que está escrito na palavra. E Ele vai nos respaldar. Entende? Então isso é importante. Não dê a sua opinião, mas sim o que diz a Bíblia. Estou falando de coisas práticas, né? Ore sempre diante de qualquer situação. Qualquer situação que se apresentar, você ore. Não se desespere. Não se desespere. Como diz a minha querida, amada pastora Lucélia, Deus nunca perde o controle. Não se desespere, querido. Isso é comum, né? O teu discípulo, porque a pessoa está vivendo um momento crítico. Normalmente, às vezes, ela liga para você ou te busca preocupada. Então, não se desespere com isso. Busque de Deus uma direção, né? Então, Deus nunca perde o controle. Procure discernir o tempo e a vontade de Deus para aquela situação, querido. Amém? O que eu falei? Repita para o teu irmão. Por quê? O que é? Hã? Mas é que vocês estão me olhando. Estão cansados? Por quê, querido? Porque você tem que procurar discernir em Deus o tempo e a situação. Por quê? Porque pode ser que aquela situação que seja extremamente catastrófica, Deus esteja ali e permitindo aquilo para um tratamento, para um ensino. Entende? Então, por isso que nós temos que discernir o tempo e a situação que a pessoa está vivendo. Você tem que discernir isso. De repente, aquilo que ele está vivendo é resultado de alguma coisa lá atrás que está tendo um conserto. Que parece que a casa caiu. Discerne o tempo. Entendeu? Você está entendendo? Então, por isso que é importante a gente levar isso diante de Deus, né? Por exemplo, lembre de Jesus. Vamos lá, vamos rapidinho lá, anota aí. João 11, de 4 ao 6. Quando Jesus recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro. Todo mundo lembra desse texto, né? Tem vários, mas lá em João 11, 4 a 6, fala isso. Eles mandaram os mensageiros desesperados, Lázaro estava morrendo. Olha só, ao ouvir isso, Jesus disse, ouviu o quê? Ouviu a notícia do mensageiro. Mestre,
Lázaro, a quem você ama, aquele lá, irmão de Marta e Maria, que você vive na casa deles, está morrendo. Mandaram chamar você correndo para você ir lá. Olha só, Jesus, ao ouvir isso, disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dele e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. O que Jesus sabia? Discerniu o tempo e a situação. Ele foi só depois que o cara morreu. Por quê? Porque ele sabia, ele discerniu o tempo e a situação. Se você olhar nos naturais, assim, meu Deus, por que ele demorou? Por que não foi tanto? É quando ele chegou lá, falaram, por que você demorou? Se estivesse aqui, muitas vezes pode ser até que o teu discípulo fale isso. Por que você não veio? Mas se você estiver debaixo de um discernimento de Deus, de uma direção de Deus, ele pode até ficar bravo com você no momento. Depois vai entender. Amém, irmão? Então é importante discernir o tempo e a situação. Outro exemplo claro na palavra é os discípulos diante da tempestade. Lá em Mateus 14, 22 e 23, esse texto é bem conhecido. Jesus, despede os discípulos, manda eles entrar no barco, eles vão para o outro lado do lago de Genezaré, Jesus vai orar. E diz assim, Mateus 14, 22 a 23, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Outro exemplo aqui, Jesus, isso aqui é um discipulado que Jesus está fazendo com eles, prático, bem prático. Jesus praticamente obriga eles a entrar no barco, vai orar e deixa eles enfrentar a tempestade. Por quê? Porque eles precisavam aumentar a fé, porque eles precisavam passar por aquilo, por tudo aquilo. Gente, então, Jesus discernia esse tempo, o tempo e a situação. Então, muitas vezes, isso acontece na nossa vida diária, então nós precisamos estar discernindo isso. Outra coisa prática, dentro dessa discipular, cuidar de alguém, ser cuidado. Querido, você precisa estar ciente de uma coisa, assim, bem claro. Você precisa estar realmente disposto ou disposta a renunciar coisas na sua vida. Você precisa estar ciente disso e disposto a renunciar coisas na sua vida. Você pode ter que renunciar tempo do seu descanso e muitas vezes seu lazer, e além de outras coisas. Gente, isso é muito claro no discipulado. Tanto é que quando Jesus chamou as pessoas, ele falou isso. Você quer me seguir? Tudo bem, mas eu não tenho onde morar. Outros ele falou, você vai aborrecer esse, você vai aborrecer aquele. Enfim, nós sabemos de tudo isso, mas muitas vezes na prática nós esquecemos. Então nós precisamos estar sempre cientes disso. Os discípulos, querido, estou falando nós aqui, as pessoas que estão sendo discipuladas, os discípulos, nossos discípulos, especialmente os mais novos na fé, ou talvez aqueles velhos, mas sem profundidade na palavra, e eles podem te dar muito trabalho. Pode exigir muito de você. E normalmente os mais novos, porque eles são como crianças. Então, o que você precisa? Você precisa pedir que o Senhor enche o teu coração de compaixão, e você tem que olhar para eles como filhos de verdade. Quem tem alguma mãe amamentando aqui? Não. Quando o teu filhinho, tua filhinha chora pedindo mamar, você olha para ele, para ela, você fala assim, não, vai chorar, agora não, eu vou dormir. Mamãe, você faz isso? Ou você que já amamentou, trocou a fralda do nenenzinho, quando você tinha nenenzinho, lembra do gelinho que você pegou o nenenzinho?
Ela chorava, você falava, chora aí, eu vou dormir. Você fazia isso? Qual mãe fazia isso? Estava tudo cocosado, falando, não, só amanhã eu vou trocar essa fralda. Aí, ó. Essa é a mãe esperta. Se você deixar, vai assar, vai dar mais trabalho. Gente, ó, isso, Deus falou claramente comigo, compartilhei com os pastores. Falei, gente, nós temos que estar preparados, eu estou compartilhando com vocês aqui. Você vai discipular alguém, você tem que entender que essa pessoa que você está discipulando, se ela for principalmente novo na fé, ou crente velho, sem profundidade na palavra, ela vai te dar trabalho. Ela vai chorar. E ela quer agora. Ela não entende que você pode dizer para ela, não, agora não posso. Ela não entende isso, gente. Pergunta, mostra para uma criança e fala assim, não, agora para de chorar, sei que você está com fome, mas só daqui 3 horas eu vou te dar. Não. Gente, isso é um preço que faz parte do discipulado. Jesus pagou esse preço, mostrou para os discípulos, eles pagaram o preço, e nós temos que estar dispostos a pagar esse preço, querido. Entendeu? Então, por isso que nós temos que pedir que o Senhor enche o nosso coração de compaixão. Olha só, Marcos capítulo 6, também está lá relatado em Mateus 13, Lucas 9, João 6. Nos 4 evangelhos tem esse relato. Que isso aconteceu na vida do discípulo. Vamos para Marcos 6, 30 e 31. Os apóstolos, ou os discípulos, se reuniram a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo. Olha só, hein, gente. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse, venham comigo para um lugar deserto, vamos descansar um pouco. Pode ser que você está cansado. Aí o teu discipulador, ou você mesmo, programa. Vamos para um lugar descansar? Vamos. Aí o que aconteceu? Jesus pegou eles e falou, vamos para um lugar descansar? Puxa, nós estamos trabalhando tanto, não temos nem tempo de comer, irmão, quanta gente, indo e vindo, indo e vindo. Aí, então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, o que ele teve? O que ele fez? Teve compaixão deles, porque eram como? Queridos, muitos das crianças que estão chegando e vão chegar, preste atenção, vão chegar, muita gente vai chegar, está chegando, você está vendo, e vão chegar, como ovelhas sem pastor, e eles querem cuidar. De repente você sai para descansar, ele já está lá. Oi, eu aqui. Aquele livrinho, né? Claro. Fome e sede. Então, olha aqui o que diz. Já estavam lá, como vez. Então, olha o que Jesus fez. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Jesus não disse assim, olha gente, dá licença, eu e os meus discípulos aqui, agora não podemos atender vocês. Nós estamos no nosso tempo de lazer. Agora nós tiramos esse tempo para descansar. Vocês se virem. Tchau. Como você está entendendo? Por quê, irmãos? Porque Deus está colocando isso no nosso coração. E você tem que entender isso. Sabe, eu acredito assim que nós estamos vivendo. Existem muitas palavras proféticas sobre essa nação. E às vezes a gente fica lembrando disso. E para Deus fazer um reviravolta, pode ser num dia. Imagine Nínive, ele converteu a família, a cidade inteira, uma vez só. Imagine, cara. Vamos pensar aqui, pensa comigo. Amanhã depois, um culto lá,
dobra o número de pessoas lá. Todo mundo quer discipulado. O que vão fazer? O Augusto já está falando que está faltando cadeira. Glória a Deus. Hein? Então, preste atenção que eu estou falando isso porque nós vamos ter trabalho. E eu tive a semana passada com um profeta e falei assim, não é muito trabalho. Vocês pediram? Eu falei assim, então agora se prepare. Vocês vão ter muito trabalho. Olha só, daí o que aconteceu? Já era tarde. Daí vocês lembram dessa passagem? Jesus mandou todo mundo sentar. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram dele. Olha o que os discípulos falaram, gente. Isso aqui é um negócio assim, muito... Chegaram para Jesus e falou, Jesus, nós não viemos aqui para descansar. Pô, nós estamos tão cansados. Não tem tempo para comer. Manda esses caras embora. Está ficando tarde, eles não têm nem de comer. Manda eles embora. Vamos chegar, às vezes, o pastor Macir, dá um tempo para nós. O que Jesus fez? Jesus disse para eles, vamos ver aqui, já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto, já é tarde, manda embora o povo, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Olha o que Jesus respondeu. O que Jesus respondeu para eles? Dai voz de comer. Gente, essa palavra é para você e para mim, gente. Olha, estou te falando. Você pode até não querer essa palavra, mas ela é para você e é para mim. Jesus está falando para nós nesses dias, dai voz de comer. Dai voz de comer. Essas pessoas... Aí, o que eles falaram assim, Senhor, não tem como. Nós olhamos para nós, como que nós vamos dar de comer? Eles disseram, isso exigiria 200 denários, muito dinheiro. Devíamos gastar tanto dinheiro em pão para dar de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Aí eles foram lá, tinha um piazinho lá que tinha, né? Verifique. 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo sentar-se em grupos, numa grande grama verde. Eles se acomodaram em grupos de 50, tomando os 5 pães, 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e partiu. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Preste atenção, querido. O milagre não é tua responsabilidade nem minha. O milagre é dele. Ele faz o milagre. Só que a distribuição do milagre é nossa responsabilidade. Como você está entendendo? Então, o milagre de cuidar da pessoa, o milagre de transformar aquela família, o milagre de reconciliação, o milagre de cura, todos os desafios que você tem e vai ter com as pessoas, não é tua responsabilidade. Você tem que orar por essas pessoas. Você tem que obedecer o que Deus falou, só isso. Mas você tem que ter a ciência que quem vai distribuir isso é você. Amém? Ou seja, quem operacionaliza isso, quem trabalha nisso, quem se move nisso, quem vai lá, quem vai falar, quem vai orar, quem vai mostrar como que faz, quem vai distribuir, são os discípulos. E aqui eles fizeram isso, né? Então, os que comeram foram 5.000 homens, daí sobrou ainda 12 cestos cheios. Então, querido, essa é a situação. Então, como eu falei, é como uma mãe que está amamentando a criança chora. Ela não vai dizer, não posso te dar de comer. A criança não entende isso, querido. Ela só sabe chorar, é a linguagem dela. E aquelas pessoas foram ali. Veja a situação, é bem típica a situação. A gente não pode reclamar, querido, de que Jesus não avisou nada. Não. Ninguém pode reclamar. Meu irmão, esse negócio de discipulado é difícil. Sim, porque está ali. Esse é o modelo que Jesus fez. Né? Eles saíram para um lugar. Não estou dizendo que você não vai ter lazer, descanso. Claro que você vai ter. Mas nós temos que estar cientes disso, querido. Né? Que se nós queremos isso, então isso é o que vai acontecer. Agora, a gente tem que saber o seguinte, querido, que eu estava falando esses dias acho que eu estava compartilhando com o Robson, isso ele me fez lembrar do Luiz Hermínio.
tudo isso é para a glória de Deus, né? Daí ele falou, mas o Luiz Hermínio fala o seguinte, tudo é para a glória de Deus, mas a alegria é nossa, né? Então, há uma alegria, eu sei que você já tem isso, e à medida que a gente vai vendo isso, a alegria vai crescendo. A glória de Deus, fazer tudo isso, os milagres, as transformações, as mudanças, mas a alegria não é da gente? É ou não é? A alegria é nossa, querido. Entendeu? Não é tua alegria quando você sabe que você compartilhou com aquilo, você foi um dos agentes para aquela mudança. Então, essa alegria, né, é nossa, né? E nós sabemos que a obra no Senhor nunca é em vão, querido. Então, é importante nós entendermos isso, que o discipulado, ele vai exigir essas coisas. Não tem como, já estão experimentando, muitos já estão experimentando, né? E nós precisamos estar cientes dessas coisas e que o Senhor vai nos fortalecer. Tem algumas coisas interessantes aqui, ó, que a Najara me passou. Não sei de onde que ela tirou isso aqui, mas é interessante. Tipos de discipulado. Alguém já viu isso? Discipulado. Tem um discipulado. Esse nível de discipulado é totalmente distante, superficial, frio e sem vínculos. Ou seja, discipulado só para cumprir tabela, né? Discipulado, né? Que um fica de um lado, fica do outro. Não adianta, né? Discipaulada. Esse nível de discipulado é o religioso. Relacionamento semelhante ao do chefe e empregado. Foge dos padrões bíblicos. A base desse nível é a cobrança sem demonstração de amor. Então preste atenção. Você e nem eu, ninguém é dono de ninguém. Não existe discipaulada, né? Lógico que tem correção, mas, né, nada de discipaulada nem de discipulado. Agora, o bom é esse aqui, discipulov. Discipulov. Esse nível de discipulado é segundo os padrões bíblicos, onde a base é o amor. Não é uma relação de instrução ou autoridade apenas, mas uma relação de amizade profunda, né? Então, esse é o legal, né? Discipulov, né? Que jóia isso aqui. Então, nem discipulado, nem discipaulada. Né? Amém? Então, é importante a gente estar ciente disso, né? Que você, nesses dias, são dias em que o Senhor está derramando da sua graça, né, sobre a nossa vida, mas Ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito. O propósito é nós repartirmos isso com as pessoas, né? E são dias tremendos, né, em que Deus vai fazer isso, né? O pastor Moacir acabou de ministrar essa palavra, né? Uma palavra profética, não só profética, uma palavra de Deus. Então, querido, eu quero que você pense sobre isso, essas coisas bem simples, bem práticas, né? Que você precisa se envolver no processo, e porventura você ainda não está sendo discipulado, não procure alguém, ou nos procure, não deixe passar o tempo, né? E assim logo você vai estar discipulando outro, porque isso vai gerar um crescimento, vai gerar na tua vida uma alegria, né? Vai gerar alegria, logicamente vai gerar trabalho, como nós falamos aqui, vai dar trabalho, tudo isso, mas faz parte disso, né? Agora, né, por isso que nós precisamos buscar Deus, fazer isso com alegria, né, com paixão, dentro do amor do Senhor. Amém? Glória a Deus.